Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, vamos começar fazendo uma reflexão sobre o quanto que as nossas preferências atrapalham a análise de jogo, tá? E eu estou ficando um senhor de idade, já com cabelos brancos neste vídeo, eu vou falar para vocês de um jogo que eu analisei já há algum tempo, né? Ainda o Neymar à época no Barcelona, que foi Barcelona e Juventus. Tá? E aí eu vou contar esse caos enquanto as imagens vão passando e a gente vai trocando uma ideia. Tá? E aí o primeiro gol do Rakitic. Eu fiz análise desse jogo na época no mestrado e quando eu comecei a fazer análise, qual que era a ideia? A gente utilizar jogos anteriores para tentar prever o resultado ou pelo menos quem sairia vitorioso, para a gente não colocar o resultado como se fosse um placar. Tá? Mas a gente tentou prever isso. E como que acontecia essa previsão e como que acontecia todo esse cenário? A gente fazia uma análise sobre a transição da bola em campo, e um dia eu conto isso com mais detalhe para vocês, mas basicamente a partir de como a bola vai transitar em campo, de onde ela vai sair, para onde ela vai, a gente consegue estimar a probabilidade da bola parar no gol de um lado ou parar no gol de outro, tá bom? Basicamente é isso. Nesse cenário onde a gente consegue estimar essa probabilidade, qual que era a minha expectativa? Eu sempre é muito forte, mas eu fui muito fã, ainda sou muito fã, do estilo de jogo que o Guardiola desenvolveu muito nessa nossa geração, né, nessa geração da minha faixa etária com 30 anos de idade. E, por ser fã desse estilo de jogo, o que eu imaginei que fosse acontecer? Eu imaginei que a probabilidade da bola ir parar no gol do adversário, ou seja, do Barcelona fazer o gol dele, ia ser muito alta. E a probabilidade da Juventus, pelo estilo de jogo da Juventus ser completamente diferente do Barcelona, fosse ser muito baixa. Então, na minha cabeça, era muito simples. A gente ia fazer análise, né? O grupo ia fazer uma análise, e a partir da análise feita, a gente ia chegar à conclusão de que o Barcelona era muito melhor que a Juventus, e ponto final. Quando a gente fez a análise, e vocês estão vendo as imagens aí do jogo, né? A gente fez os últimos 6 jogos de cada equipe, 6 jogos da Juventus e 6 jogos do Barcelona. Nessa temporada, acho que 2015-16, se não me falha a memória. E o que aconteceu? Para minha grata surpresa, o nível de possibilidade da bola ir parar no gol das duas equipes era quase igual. Você tinha uma ligeiríssima vantagem para o Barcelona, mas era muito pouco, muito pouco. E aí a gente fez um caminho inverso, né? A gente começou a pensar, falou, poxa, mas há uma diferença entre as duas equipes, né? Há uma diferença entre você assistir o jogo do Barcelona, assistir o jogo da Juventus, e por que as coisas não estão caminhando dessa forma? E aí vem talvez o ponto de reflexão mais interessante. O quanto que a gente acaba duvidando desses dados estatísticos, dessas análises, em detrimento de uma capacidade que a gente tem de ajustar a realidade às nossas expectativas. Então, assim, eu, Iago, gosto muito da equipe do Barcelona, eu, Iago, gosto muito do jeito de jogar desse Barcelona, e me agradava até mais o jeito do Luiz Henrique do que o do próprio Pep Guardiola, até pelas peças que tinha. E aí, será que eu não queria forçar a barra para que aquilo acabasse acontecendo da maneira como eu achava que deveria ser feito? E aí veio o ponto de reflexão e um ponto muito importante. A bola ir parar no gol depende do conjunto de probabilidade. Eu não vou entrar na questão matemática da história, tá bom? Prometo para vocês. Tá? Um outro dia, se vocês tiverem interesse, deixa aqui no comentário e a gente troca uma ideia sobre isso. Qual é o grande ponto? Ficar passando a bola custa. Ficar transitando a bola de um lado para o outro através do passe custa. Vídeo a equipe da Espanha, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente falou muito disso aqui no canal durante a Copa. Nesse cenário onde custa, e custa bastante, a Juventus era mais rápida para chegar. O Atlético de Madrid, por vezes, foi mais rápido que o Barcelona para chegar no gol. Né? E outras equipes, o próprio Real Madrid, por vezes, foi mais rápido. E nesse cenário onde eles são mais rápidos, de fato, a gente está observando que são equipes que não são melhores ou piores. Há diferentes maneiras de você chegar quase que na mesma taxa de conversão de gols.
qual era a grande sacada que a gente teve à época e que convergiu para o resultado da partida e que deu tudo certo. A gente analisou como as equipes adversárias agrediam essas equipes, como que elas atacavam. Ou seja, quando a gente olhava as equipes jogando contra a Juventus, quando a gente olhava para as equipes jogando contra o Barcelona, a gente chegava a uma conclusão muito boa. O Barcelona se defendia melhor. Ele recuperava a bola mais rápido, recuperava já no campo mais avançado do adversário, ou seja, já mais próximo. Você ou conseguir manter ou conseguir avançar muito bem o teu ataque. E esse Barcelona conseguia se proteger melhor pressionando. Então, aquilo que a gente falava do perde-pressiona do Barcelona, né, isso há muito tempo atrás e agora também, né, nessa mesma linha, a capacidade que você vai ter de pressionar e recuperar essa bola, ela é muito importante. Ela é muito importante. E nesse cenário que a gente vai ter essa capacidade de recuperação da bola, é ali que diferenciou Juventus e Barcelona. É ali que diferenciou os dois modelos em termos de resultado prático. Ou seja, o quanto cada um tinha a chance não de converter o gol, mas impedir que o adversário convertesse o próprio. E ali tinha uma diferença boa. Então, se a gente fosse apostar a partir dos dados que tinha, e de novo, não é uma aposta no resultado placar, mas é vitorioso, vitória, empate, derrota, né, da equipe que a gente está analisando, a gente provavelmente teria apostado no Barcelona com uma vantagem boa de gols. Como foi? Foi 3-1 o jogo. A gente teria acertado? Teria. Mas não pelo caminho que a gente queria ter acertado. E talvez esse seja o grande ponto de dificuldade de analista, de jornalista, de quem faz análise de jogo de futebol. É querer que o jogo se adeque ao seu próprio pensamento e não às características do jogo. O jogo tem uma demanda, ela é única, vai ter um cenário único para cada vez que a gente for analisar, vai ter um momento único cada vez que a gente for analisar, e a gente acaba gastando uma energia e tempo tentando ajustar a forma que a gente vai observar a análise ao que a gente quer ver, não ao que a gente precisa ver. E são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é eu olhar o jogo e admirar a equipe do Barcelona. Outra coisa é eu achar que porque eu admiro a equipe do Barcelona, ela se torna um modelo de equipe de sucesso toda a ação, em todo momento. E não vai ser o caso. É eu achar que, por eu não admirar muito o jeito de jogar da Juventus, não tenha grandes pontos positivos ali. E aí eu não estou falando para você buscar ponto positivo e negativo para fazer média. Não é esse o ponto que eu estou querendo colocar. Você não precisa fazer média de tudo tem um ponto positivo. Não é isso. Não é tudo tem um ponto positivo, não é nada disso. Mas é você saber que há diferentes formas de chegar no mesmo objetivo. Então, onde que isso impacta? Isso impacta na leitura que eu vou fazer das minhas equipes. Então, se eu sei que vão ter diferentes formas, eu, Iago, ter um único modelo de jogo, saber de um único modelo de jogo, ser especialista em um único modelo de jogo, talvez limite a forma como eu, Iago, como treinador, vou intervir, talvez limite a forma como, além da intervenção, eu vou ter um cenário de treinamento adequado, de desenvolvimento adequado dos jogadores ou das jogadoras, justamente porque eu, Iago, quero, né, ou eu, Iago, suponho que a minha forma de observação esteja correta. E essa talvez seja a grande reflexão que a gente tem que fazer hoje, o quanto que a gente precisa parar de olhar o jogo a partir do que ele nos agrada e passar a olhar o jogo a partir do que é necessário. E o que é necessário do jogo é a gente ter a consciência de que o jogo é importante, o jogo tem as suas próprias demandas e o jogo em si apresenta o que vai ser as características centrais dele. Não sou eu, Iago, que vou determinar o confronto como ele vai ser. Quem vai determinar esse confronto como vai ser, vão ser essa interação entre jogadores no campo de jogo, entre jogadores naquele cenário específico. E aí cada um dos cenários vão ser únicos, né? Então, como que vai acontecer o gol do Barcelona 3-1? Num contra-ataque.
Ah, Iago, é o jeito que o Barcelona joga? Não, não é. Mas saiu. Por quê? Porque naquele momento era a demanda para o jogo para sair e aumentar o saldo de gols naquele cenário. Tá? Então é isso que a gente precisa prestar atenção. É como que a gente vai observar essa equipe e, é claro, para além de como a gente vai observar essa equipe, não tentar ajustar a observação aos meus gostos, e sim às necessidades do jogo. Beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do NSOC. Gostou? Então eu peço, por favor, que você se inscreva. Também, por favor, deixe o seu like aqui, sempre muito importante para a gente. Isso ajuda demais o canal a crescer e eu conto com a tua ajuda nisso. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, no mesmo horário, às 9 horas, e vem horário novo aí, depois na faixa das 18. Beleza? Grande abraço e valeu!